Então estamos aqui com Carlos Alberto, mais conhecido como Carlota, para os íntimos, ou nem tanto, não sei. Carlos Alberto, ou Carlota, ou para mim, como eu prefiro chamar Carlinhos, é natural daí de Teresina, no Piauí, minha cidade natal, minha terra, tanto amo, apesar de não estar presente aí. Toca atualmente em bandas como Cadaverais e Sanitier, certo? Confirma? Correto. E tem outras bandas aí na caminhada do Carlinhos, como a Truviana, Malignitude, fora as shows que produz, né? Mantendo aí as chamas do metal aceso nessa cultura do BR Obró Teresinense. E posso falar que o Carlinhos foi uma das pessoas responsáveis, mesmo que indiretamente, por incentivar jovens aí da capital teresinense, seja pelos seus comentários ácidos nas comunidades do finado Orkut, que eu me lembro muito bem, ou até mesmo pessoalmente, com as suas ironias e sarcasmos, me chamando indiretamente de poser. Mas eu mudei, tá? Eu melhorei muito nesse aspecto. Sou alguém mais sociável hoje em dia. Fico feliz de ter influenciado alguém a apreciar metal, a apreciar a sociedade underground. Só para contextualizar o pessoal, essa pessoa que eu mencionei sou eu, mas foi importante não só para mim, como acho que para galera daquela época de levar o metal a sério, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais em relação à cena. E é isso. É uma característica singular do Carlos, né, do Carlinhos. E eu admiro bastante, na verdade, essa característica, a habilidade do ser humano de confundir, né? Então, muito bem-vindo ao Vozes do Underground, o nosso programa aqui, junto com a Dark Rádio Brasil. Então, assim, Carlinhos, saudações. Oi? Valeu. Saudações, né? É um prazer imenso te receber nessa entrevista no programa Vozes do Underground, como eu mencionei anteriormente, que é um novo programa junto com a Dark Rádio Brasil. E como eu mencionei anteriormente, você não só fez parte da cena underground, como ainda está muito presente aí. E pelo que eu andei vendo e acompanhando, alguns meses atrás rolou um evento, né, que foi a Invocação de Leviatã, foi o primeiro ato, se eu não estou enganada. E teve bandas aí como In Nomine Belialis, lá de Minas, né, um abraço pro Tanis aí. Teve a tua banda, Cadaverais, também tocando, Haeretic Winds, Arcanos, Agnósticos, me corrijam se eu estiver pronunciando erroneamente. E, se eu não estou enganada, nos próximos meses já está rolando aí uma movimentação muito próxima, um próximo evento, né? Mas antes de a gente entrar nesse lance de cena, já é padrão do programa a gente primeiro voltar a pergunta para a pessoa entrevistada, que no caso você, Carlinhos, Carlota. Eu queria saber aí de como começou esse teu interesse pelo metal extremo, né? E se você puder compartilhar com a gente um pouquinho da tua história, de conhecer quem que é essa pessoa, você poderia comentar um pouquinho? A velha pergunta protocolar, né? Como tudo começou? Essa aí não pode faltar. Se não tiver, então a entrevista nem começa, né? Rapaz, é o seguinte, meu primeiro contato com metal em si foi mais ou menos ali com 92, 93, mas não me despertou de imediato um grande interesse. Porque eu era um cara bem novo e tudo, e eu estava ainda envolvido com outras sonoridades, como por exemplo as bandas de rock nacional, que eu sempre gostei muito, gosto até hoje, né? Não ouço com tanta frequência, não faz mais parte tanto assim do meu cotidiano, mas durante um bom tempo eu ouvia muito isso. Mas eu já tinha um contato com heavy metal, né? Um camarada me arranjou uma fitinha, aquela fita cassete, né? Contendo músicas do Black Sabbath, né? Coletânea do Black Sabbath, e eu lembro que de cara eu gostei do Black Sabbath, gostei pra caramba, e muito mesmo.
e também outras bandas que ele acabou me mostrando, né? Só que eu não me despertei tanto interesse de imediato pelo metal. Eu passei um bom tempo ouvindo muito rock nacional e tudo, enfim. Meu contato, de fato, com o underground veio em 1995, em que umas bandas aqui de Teresina foram se apresentar na praça. As bandas mais ligadas ao heavy metal, ao punk rock e tudo. E ali eu tive contato com alguma coisa do cenário mais alternativo, né? Achei meio estranho, né? Todo aquele ambiente, mas fiquei com a curiosidade. E aí, num determinado momento, a partir de 1997, eu fui estudar em uma outra escola e lá eu conheci um camarada que era bem envolvido com o underground. Eu ele começou a me prestar algumas fitas demo, né? Eu lembro até hoje as três primeiras demos que ele me emprestou, que foi uma banda chamada Heart Hurted de São Paulo, uma banda de heavy metal melódico, se não me engano. Uma outra chamada, deixa eu procurar aqui, o Sunrise, cara, uma banda muito boa de heavy metal da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Muito boa banda, eu gostava pra caramba. E, porra, a banda do interior de São Paulo, eu acho que é da cidade de Pederneiras. Ou era Bauru ou era Pederneiras. Não sei se a banda era de Bauru e a loja que vendia os materiais, né, que tipo patrocinava, que lançou o material era de Bauru ou vice-versa, não sei. Mas era uma banda chamada Violator, né? Não é o Violator que existe atualmente em thrash metal, o Violator é thrash death metal, pô, era uma banda muito foda, cara, né? E eu tenho essa demo do Violator, eu tenho até hoje, a do Sunrise eu perdi, acho que a do Hard Hurt eu tenho uma cópia pirata, mas eu acho que eu tenho, né? Essa as três primeiras. Então, a partir daí, cara, aí eu mergulhei de cabeça no metal, no punk. Comecei a ouvir também muitas bandas do cinema punk, hardcore, enfim. Então, a partir dali, meados dos anos 90, é que eu entrei de cara mesmo nesse negócio de underground, né? Frequentando shows, comecei a organizar um fanzine, né? Baseado, influenciado por um camarada que trabalhava lá na escola, ele já tinha um fanzine. Esse camarada que eu conheci também tinha um fanzine. Eu me encantei pela literatura underground. Então, a partir dali, meados dos anos 90 para cá, eu estou mergulhado nessa atmosfera underground e provavelmente eu não vou sair daqui mais nunca, velho. Sabe, aquele negócio que impregna, eu acho que é aquela fase que é pro resto da vida. É só uma fase. Na época eu ainda não tinha minhas aventuras alcoólicas, né? Aí, para piorar, de uns tempos para cá, legal. Faltou alguma coisa? Não, imagina. Espero ter vai desenrolando. Então, eu cresci e me criei em Teresina, como você bem sabe, né? Eu acho que todo mundo que me pergunta também de onde eu sou, nunca neguei minhas raízes, sou do Piauí. E eu acho que eu posso alegar a questão de Teresina ser uma capital muito religiosa, né? Sim, bastante. Eu acredito que boa parte da cena da música extrema a motivação de que a conversão entre aspas, muitas aspas, isso aí, pro metal extremo é uma resposta a esse tipo de conduta religiosa dentro da cidade de Teresina, na capital. E contigo foi isso também, assim, o que te moveu a talvez entrar dentro da cena, assim, o teu interesse pela música, teve algum fator religioso nenhum? Oi? Fator religioso nenhum. Não? Nenhum fator religioso, não, mas eu vou já explicar. Tem mais alguma coisa para perguntar, para eu poder já englobar tudo? Não, eu gostaria de entender mais ou menos assim, tipo, levando em consideração que a cidade é muito religiosa, né? Você pessoalmente teve essa motivação de ir contra a religiosidade para entrar na cena underground? Não. Pessoalmente, você? Não, né? Eu não. Infelizmente, eu fui criado numa família completamente desapegada de valores religiosos. Minha mãe e meu padrasto não tinham nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma religiosidade, eu acho até que com nenhuma espiritualidade. A minha mãe é uma cristã
bem peculiar. Ela acredita nessas coisas de Deus, de Jesus, ela não acredita em vida após a morte, ela não acredita em ressurreição, ela acredita que quando você morre acaba tudo, isso, né? Você é uma cristã meio incoerente, né? Acreditar. Nunca vi ela frequentando a igreja. Pelo contrário, nas vezes em que a gente era abordado por pessoas ligadas à religião, que tentavam nos levar para a igreja, ela imediatamente impedia, tá entendendo? E hoje eu agradeço muito, cara, muito mesmo, bicho, por não ter tido esse direcionamento religioso. Mas não, o meu lance com metal não foi a questão religiosa, não foi um grito de rebeldia contra a religião, contra o cristianismo. Eu entendo que muitas pessoas tenham passado por isso e o metal, o underground, não só o metal underground, o punk, o hardcore, o grind, o crust, as músicas do cenário mais extremo, elas deem essa alternativa, essa resposta, esse grito de revolta, de raiva. No meu caso não foi isso. Claro, óbvio, evidente, que também eu abraço essas musicalidades como uma oposição a qualquer tipo de religiosidade, tá entendendo? Mas eu, felizmente, eu não sofri esse tipo de opressão religiosa, esse tipo de assédio religioso na minha família, né? O padrasto era praticamente ateu, né? E minha mãe tinha essa peculiaridade, enfim. E a minha família, a mesma parte da minha família que talvez frequentasse a igreja, nunca veio encher meu saco, nunca veio tentar me levar para nenhum tipo de templo religioso, coisa parecida. Então, felizmente eu não tive esse tipo de coisa na minha vida, né? Eu acho que foi bastante saudável para mim. O que me fez realmente gostar do metal, cara, do underground, também, que eu comecei ouvindo muito punk, hardcore, escuto até hoje, mas eu me enveredei mais pelas vertentes do metal, né? Heavy, Death, Black, Pest, Doom e o Diabo 4. Foi um lance, cara, eu me sentir bem com a galera que não se sentia igual a todo mundo, sacou? A gente fazia, a gente gosta de um som que ninguém gosta. A gente usa umas roupas que todo mundo detesta, tá entendendo? A galera tem um visual que todo mundo meio que se apavora, sacou? E eu notei, dentro do underground, que não só isso, mas também o fato de ninguém se importar com o lugar que você morava, com a cor da sua pele, com a sua classe social ou caralho. Tu chegava num show de carro, de moto, de pé, de jumento, tá entendendo? De bicicleta, isso era irrelevante. Então, assim, a não existência de um status social, tá entendendo? De uma diferenciação social, de uma hierarquia social que eu notava em outros ambientes, que, porra, me fez me encantar com a cena underground. Eu falei, porra, cara, aqui é o lugar. Porque aqui todos se tratam de maneira igualitária, sacou? Até o lance meio que muito se discute hoje da inserção de mulheres dentro do underground e coisa e tal. À época, pelo menos eu e a minha galera, a gente já tinha uma visão bem, como é que pode ser, bem antimachista em relação a isso. Até porque eu sou um cara que não... Eu fui criado por um camarada, que era um paraibano, meu padrasto, que lavava roupa lá em casa, lavava louça lá em casa, fazia serviços domésticos, entendeu? Eu que quebrava esse paradigma, essa pista do nordestino caba macho, da roça, caba valente, que não faz serviço doméstico, coisa doméstica é coisa de mulher, e lá em casa isso nunca existiu isso aí. Então, essa questão social é que me fez me encantar com o underground, né? E obviamente a música, né? A questão religiosa, obviamente, veio como um complemento e tudo. Eu nunca tive apego a religião nenhuma, mas não foi meu fator motivador, não, cara. Agora sim, Teresina, Piauí, é um estado muito religioso, muito católico. Se não me engano, há muito tempo atrás eu vi uma pesquisa, não lembro agora, não vou me recordar aonde eu vi a pesquisa, foi numa revista e tal, mas o Piauí é considerado o estado mais católico da federação, entendendo? E Teresina também é uma capital bem religiosa, né? E aqui teve até um episódio, há uns anos, que a Marcha para Jesus, né, passou na frente do Espaço Cultural Trilhos e a galera lá do trio dos evangélicos começa a parar para pregar. Eu acho isso uma fuleiragem, cara. Eu vi a galera do metal, por exemplo, parar para tocar na frente da porra de uma igreja para pregar a palavra de Satã para ele. Qual o direito que eles têm de parar na frente de um evento e pregar a merda da palavra deles, cara, a merda do livro deles? Quer acreditar, irmão? Até essa porra pra você, cara, não serve pra mim. E a galera respondeu educadamente, né? Ninguém jogou pedra, ninguém jogou pau, ninguém, né, hostilizou, simplesmente trataram com o deboche, que é o que eles merecem, né? Gritando Satã, 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 Satã.
Tá entendendo? Mas sim, aqui Eu não é estava um estado. presente nesse dia, não, mas eu vi, Tem no YouTube isso eu aí. fiquei muito. Enfim. Mas Oi? Desculpa. prossigamos. Não, sim, eu entendi perfeitamente o seu ponto, e na verdade, assim, foi um fator surpresa para mim, né? Acho que a gente nunca chegou a conversar sobre isso, até que esse é o ponto da entrevista, de se conhecer a fundo, né? Porque E, naquela época eu não assim, a conversava com gente... novato. Mas, assim, me pegou de surpresa, porque, tipo, levando em consideração, às vezes é muito pessoal também, né? Tipo, uma família não quer dizer que a outra vai ser igual, mas na questão geral mesmo, do contexto social, das pessoas levarem a religião muito a sério. Muitas vezes eles nem são praticantes, mas só o fato de ser imposto a eles, que eles têm que ser assim, eles vão lá e seguem, é a ovelha, né? Tipo, e nós, no caso, seríamos as ovelhas negras. E aí, pelo que eu me recordo, e essa pergunta aqui, né, já estava escrita, então, mas vai complementar o que você já acabou de falar, sobre a sua graduação, né? Você é graduado em História, se eu me recordo bem, certo? Você é historiador. Mas a pergunta é, você acredita que o interesse pela história, a graduação em si, mudou o teu olhar sobre o contexto histórico da cidade de Teresina e até a forma como a sociedade local se comporta? E levando em consideração, assim, aqui eu menciono na questão de classes, né, que a gente estava falando, porque para quem não sabe, o Carlinhos está aí para não deixar eu mentir, Teresina tem uma segregação social muito evidente, assim. Se você for para a Zona Leste, você já está em outro mundo. A Zona Leste seria a área nobre. Não sei como está atualmente, aí se continua da mesma forma. Eu espero que não. Mas você já falou que no underground, por exemplo, você sentia que não tinha essas diferentes classes, que todo mundo era igual, que todo mundo se divertia igualmente, que não importava como você chegava. Que todo mundo ia estar ali, todo mundo ia curtir junto, né? Mas você ainda assim percebe algum tipo de diferenciação em relação a esse termo de classes, assim, sobre a sociedade teresinense em si, né? Porque o Brasil em si ele já é um país desigual, mas na sociedade teresinense mesmo, e dentro do underground, você acha que de alguma forma ainda tem sim aquela segregaçãozinha, assim, mesmo que de forma bem sutil? Cara, tem gente. Primeiro, a Zona Leste ela é bem ampla e ela também tem a Zona Leste dos pobres, né? Eu moro na Zona Leste, só que aqui é a Zona Leste dos pobres, né? Mas sim, a Zona Leste virou ao longo do tempo um sinônimo de classe burguesa, de gente rica, dos bem abastados, etc, 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 aquela papagaiada toda. Dentro do underground, o que eu reparo é que tem gente da Zona Leste que não frequenta show se for no centro, se for no bueiro, cara. Isso já acontecia na época do Noé Mendes. Você lembra não sei se você chegou aí nos shows do Noé Mendes, lá na Universidade Federal. Universidade Federal, que é Zona Leste ali, né? Bairro de Fátima, Iningo, Florestal, esses bairros assim. E tinha uma galera que a gente via nos shows da Zona Leste, nos shows do Espaço Cultural Noé Mendes, mas a gente não via dessa galera quando o show era no Trilhos, que é no centro da cidade, por exemplo. Né? Então a gente, infelizmente, tem isso aqui, né? Uma galera que não frequenta os outros espaços. A galera mais podrona mesmo, mais desgraçada mesmo, ele vai para qualquer lugar, entendeu? Eu ia para show em qualquer lugar. Onde tivesse um show, eu ia. Se eu quisesse ver as bandas, se eu gostasse das bandas, eu iria, dava o meu jeito. Eu tô sem grana pro ônibus, eu já voltei de pé umas 3, 4 vezes de show, cara. Por aí, mais ou menos, entendeu? Eu comprava o ingresso, dava para comprar uma água mineral e um lanche, e aí não tem ônibus, não tem passagem para voltar. Às vezes nem ônibus não tinha, né? Porque era muito madrugada e tudo, a gente ficava dependendo só do corujão. Tá, vamos de pé mesmo. Quando o show era tipo pelo São João, que não é tão longe da minha casa, eu voltava de pé mesmo. Agora, quanto ao que tu me perguntou sobre a minha formação de história, eu não sou historiador, eu sou licenciado em história, então eu posso trabalhar como professor em sala de aula, né? Eu teria que pagar algumas disciplinas complementares para poder me tornar o historiador, que é aquele que escreve, pesquisa e escreve sobre história.
Mas eu já tinha uma visão muito ruim, cara, da sociedade teresinense, e ela só foi piorando nesse aspecto histórico quando eu fui adentrando no curso, conhecendo, coisa e tal, né? Para as pessoas que têm algum interesse em conhecer um pouco da história teresinense, não é uma história muito bonita, aqui nas décadas, se não me engano, de 30 e 40, né, haviam incêndios criminosos, incêndios misteriosos, que serviam para expulsar a população mais pobre das regiões do centro da cidade, né, para expulsar essas pessoas para as periferias, para as zonas mais marginalizadas da cidade, entendeu? E isso era um negócio orquestrado, um negócio planejado, é uma espécie de especulação imobiliária à custa do sofrimento, à custa da perseguição de pessoas, à custa da violência extrema contra essas pessoas, né? As casas eram queimadas, as pessoas eram expulsas, etc. Então, assim, Teresina é meio que uma cidade que nunca gostou muito de pobre, né? E fez questão de expulsar esses pobres de sua área central, porque a área central era para ser uma área higienizada, uma área bonita, uma área mais nobre, destinada apenas então somente àqueles que fossem mais abastados, aos que merecessem financeiramente habitar aquela região. Então, assim, a minha visão sobre a sociedade teresinense, ao longo do tempo, ela não é muito agradável, e ela só piorou quando eu me adentrei na história da cidade, me adentrei na história do estado do Piauí, né, das famílias tradicionais que massacraram indígenas, que grilaram terras. Então resumindo é isso, cara. Eu tenho uma visão negativa sobre, não sobre eu acho que eu me expressei mal também, não sobre a sociedade teresinense, sobre uma parte dessa sociedade, porque a sociedade é o todo, né? Até o termo sociedade a gente costuma utilizar para quem é rico, né? O resto não é sociedade, o resto é o quê? Então, sociedade é até o todo, é o conjunto. E essa parte mais elitista da cidade de Teresina, cara, é uma grande porcaria, cara. Sinceramente, uma grande porcaria. Eu acho que durante muito tempo será, mas isso não é um privilégio teresinense. Como você falou, é uma questão da própria formação social do país, formação social brasileira, tá entendendo? E é por isso que eu gosto muito das bandas punk, hardcore e grind crush, né? Que esculhambava com isso aí, que ainda hoje gosta, né? Que alfineta isso, que expõe essas desgraças sociais que o Brasil vive, né? Então, respondendo a sua pergunta, não tenho nenhum apreço pela elite local. E assim, a próxima pergunta, ela já foi respondida também, mas eu vou prosseguir e vamos ver o que a gente pode tirar dessa informação, né? Porque como você mencionou, você não teve nenhum fato religioso aí que te impulsionou para dentro da cena, mas com a banda Cadáverais, por exemplo, né, de acordo com as informações, pelo menos do Metal Archive, que é o principal meio de tirar informação de banda, tem lá anticristianismo e antideus. Então eu vou reformular minha pergunta. Já que tu não teve nenhum problema em casa que te levasse a ser contra a religião por forma rebelde, mas talvez por uma visão mais madura do que acontece tanto no Piauí ou tanto no Brasil, porque o Brasil também é um país muito católico, a gente fala de Estado laico, mas a gente sabe muito bem que não é, né? Mas levantar essa bandeira do anticristianismo e o antideus, né? Explica pra gente um pouquinho mais sobre essa visão e por que falar sobre isso como tema principal de Cadáverais. Porque a religião ela é uma forma de dominação social. A religião é um instrumento de dominação social utilizada principalmente pelas elites mais ricas, né? A associação histórica entre governantes e igreja, ela é inegável. Então ela é usada como um instrumento de dominação, de manipulação. Basta ver o feudalismo, basta ver as monarquias nacionais, basta ver os regimes ditatoriais, como por exemplo aqui do Brasil. Basta ler o lema dos governos fascistas, né, da extrema-direita, o Deus, Pátria e Família. Então, assim, como eu sempre fui, desde guri, eu sempre detestei essa porra de autoritarismo, sabe, da hierarquia e coisa e tal, eu via no cristianismo, assim como nas religiões monoteístas, a reprodução dessa hierarquia.
Você tem que obedecer a um Deus, você tem que obedecer a um Messias, você tem que obedecer a uma estrutura religiosa que foi criada a partir de interesses políticos e econômicos, tá entendendo? Para te explorar, para te enganar, para te extorquir, tá entendendo? E para controlar até mesmo as tuas emoções, para controlar o que tu sente, controlar o que tu pensa. Então isso para mim sempre foi horroroso, sempre foi horroroso. Mesmo eu não tendo passado por isso dentro da minha família, talvez isso tenha aberto mais os olhos ainda, mas eu via isso afora, tá entendendo? Colegas que não podiam jogar futebol com a gente, porque a mãe e o pai eram crentes e não deixavam, não pode jogar, porque lá o pessoal vai xingar. Eu sei, pô, meu irmão, que merda de Deus é esse que tu não pode xingar, que ele vai te mandar pro inferno? Ele é tão assim, tão... Tão negativo. Moleque, tu xingou porra, né? Quando tu errou o chute. Os caras não podiam jogar bola com a gente, cara. Aí uma vez eu fui chamado para jogar futebol, que sempre gostei de futebol, num campo lá que a galera que tava lá era a galera encontrista. Só que na época o guri, assim, tipo, o moleque não sabia que porra era encontrista. Achava encontrista. Achava que era, sei lá, algum clube recreativo. Encontristas, futebol clube e tal. Chego lá, rapaz, eram os jovens da igreja católica que se encontravam com Cristo. Crer. Sim, eu acho que era do pessoal da carismática, né? Um negócio assim. Eram os jovens encontristas. Aí eu falei, pô, aí quando eu tava lá jogando, eu peguei, porra, toca a bola, caralho. Aí o cara repoiu, não pode xingar aqui, que aqui é da igreja. O quê? É igreja aqui? É, pô, os encontristas. Pô, que porra é encontrista? Encontrista, cara, aí parte de encontro com Cristo. Tá, pô, então manda esse cara falar pro resto da galera que tá esperando o Cristo há 2 mil anos, que eles encontram o cara, porra. Esses são os caras que se encontram com o Cristo. São, então, os caras esperando o Cristo voltar e os malucos que se encontram com o cara, brother. Eu falei, meu mano, quer saber, velho? Na boa, eu nem voltei mais, cara. Eu nem voltei mais, sabe? Quer dizer, e assim, essas limitações que eu acho absolutamente estúpidas, né? É que me fizeram pegar muita raiva dessa porra de religião, de cristianismo, enfim, de catolicismo do caralho 4, sacou? Enfim, não me oprimiu enquanto eu era guri, não me oprime ainda, mas eu acho perigoso, por exemplo, o discurso religioso extremado, eu acho que ele tem que ser combatido. E eu acho que é aí que o black metal, ou que o metal em geral, é importante, como um contradiscurso a isso. Como mostrar, velho, a gente não aceita isso aí serve para vocês, para nós não serve. O seu Deus é muito bom, é milagroso, é legal, seu Cristo também, ótimo, beleza. Fique aí, velho. Aqui não tem interesse nisso, não tem sabe? Eu resolvo as coisas bem da maneira mais simples possível, eu não fico me alongando muito em discussões, porque existe, porque não existe. Meu irmão, eu não acredito que existe, pronto. Só acredito que existe, ok. Então nem eu vou te convencer, nem tu vai me convencer. Então viva a tua vida, viva a minha, toma uma cerveja, vai pra tua igreja e tá tudo resolvido, cara. Eu acho assim, eu vou simplificar as coisas dessa forma. Bom, assim, a entrevista não é sobre mim, mas uma situação que eu me encontro aqui é o que acontece muito com as igrejas evangélicas, né? O como é que chama essa porra aí? Pentecostalismo? Sei lá, alguma coisa assim. Pentecostalismo. Isso. Agora, assim, acabou o dinheiro, agora eu vou pra essa daqui, ó. Ainda bem que não é aquela lá, tipo, a glacial. Ali. Não, mas a glacial eu tenho aqui, ó. A latinha guardada, ó. Tá de barriga na certa, né? Mas enfim, dando continuidade aqui, né? Oi? Pode continuar, ver se eu acho um abridor de garrafa aqui, vai lá. Mas aí, falando um pouquinho da minha experiência por aqui, eu percebi muito isso, né? A dominação de massa, tá? Uma igreja a cada esquina, um lugar que não precisa nem de, sei lá, porra, tem 5 quadras aqui, em cada quadra tem uma igreja, eles se degladiam entre eles, pra quem tem mais fiel, pra quem não sei o quê. E aí entra no jogo político, eu acho que o perigo tá aí, né? Quando entra na política. Aí fudeu. Mas enfim. Sim. Eu acho que eu conheço pessoas fora do meio metal que são ligadas a igrejas, né, que têm suas religiosidades, e são pessoas ok, que não enchem meu saco, não enchem o saco dele, que não vem pregar pra mim, eu não
prego a existência do não Deus para ele. Eu acho que é possível a convivência tranquila, sossegada? Claro, velho, totalmente. Desde que tudo seja baseado no respeito. Tá entendendo? Porque, veja só, eu tenho certeza que um cara que é cristão, se eu chegar e falar, velho, eu não acredito em porra nenhuma, não acredito em nada, que tem vida após a morte, inferno, céu, caralho. Eu tenho certeza que é um choque para um cara desse. Mas ele consegue não me odiar por isso, ele consegue me respeitar por isso. Ele, cara, se tu acredita, beleza, então não tem por que agredir o cara, velho, agredir gratuitamente. Agora, se encher meu saco, né? Enfim, então assim, essa questão política, na verdade, é uma mistura, né? É uma mistura de política, economia e religião. Essas igrejas neopentecostais, isso é um comércio, é uma grande indústria para enganar besta e para arrecadar milhões. Essa é que é a verdade. Entendeu? Porque se você pegar as igrejas históricas, né, tipo, aí eu acho que luterana, presbiteriana e batista, né, eles tinham a questão do estudo teológico, a teologia. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer a escritura, eu tenho que interpretá-la, eu tenho que conhecer a história que contextualiza cada versículo daquele, porque cada versículo daquele foi dito em um tempo por alguém que tinha a mentalidade daquele tempo, daquela época. Então era preciso todo esse estudo para que o cara pudesse, tá entendendo? Proferir ou construir a sua entidade religiosa. Aí você vai ver aí, vai vindo as chamadas pentecostais, e ele já tem um certo desapego pelo estudo teológico. Ele já não tem mais tanto aquele apego ao estudo teológico. Eles vão muito pelo emotivo, pelo poder da oratória, falar alto, ser emotivo, acreditar na revelação, sabe aquele negócio de avivamento e tal. E você tem as neopentecostais que elas quebraram de vez o vínculo com a teologia. Eles criaram as chamadas igrejas personalíssimas. Não é a igreja de Deus ou de Jesus, é a igreja de fulano de tal, daquele pastor que criou a igreja. Não é a igreja das entidades, desculpa usar essa palavra entidade, né, que não cabe no contexto bíblico, mas das figuras bíblicas. É a igreja daquele pastor que criou aquela denominação religiosa. E os caras ficaram milionários porque criaram as igrejas personalíssimas. Não é o evangelho, é o eu-evangelho. É o que o cara diz que tá lá, velho, a vez nem tá. Entendeu? E aí a galera vai, porque é mais fácil acreditar no que o cara diz do que ler a desgraça do livro que ele diz que acredita, porra. O pastor disse que tá lá, tu viu se tá lá, porra? O pastor disse. Então é mais fácil acreditar num discurso bonito, mas bem preparado, tá entendendo? Que contraria todos os como é que eu posso dizer? Toda a história, tudo que está escrito lá, contraria tudo. Mas como o pastor do cara falou, ele vai lá e acredita. Porque esses caras das igrejas neopentecostais, eles conseguiram tocar num ponto interessantíssimo das pessoas, que é a vontade de ficar rico, de ganhar dinheiro, de prosperar. Por isso a teologia da prosperidade. Eles trocam a bênção pelo lucro futuro. Aliás, o dízimo pelo lucro futuro. Eles trocam a oferta pela bênção. E aí, meu irmão, o cara te promete, vou fazer uma profecia na tua vida, dou aqui o dinheiro do teu aluguel de um mês, que Deus vai providenciar a casa própria para ti. Esse é o grande lance, velho. Esse é o grande lance. E eu acho que é aí que o movimento cultural, musical, artístico, ele deve sim ter uma posição crítica quanto a isso. Não só a música metal, mas no geral. Por exemplo, eu acho que o teatro, o cinema, ele pode e deve ter uma postura crítica quanto a esse tipo de prática. Eu não estou dizendo para o cara criar filmes que falam sobre ateísmo, ou que o cara criar filmes que falam sobre um exército poderoso que vem exterminar tudo quanto é cristão. Não estou falando disso. Eu estou falando de tocar nesses pontos que são sensíveis, e que esse bando de pilantra, picareta com vergonha, quando você ataca, eles dizem, estão perseguindo os evangélicos, estão perseguindo os pastores evangélicos, estão perseguindo o caralho, está denunciando a prática picareta, desonesta, marqueteira e comercial de vocês, porque aí é comércio religioso, não tem nada a ver com fé, com o cara acredita ou deixa de acreditar. Essa é a minha visão. Eu acho um bando de picareta. Simples assim.
Eu concordo com você. O pior é que eu concordo com você. E aí, saindo um pouquinho dessa questão, né, da temática da tua banda, da Verais, eu nem trouxe da Insanities. Você quer falar um pouquinho sobre a Insanities também, para deixar o pessoal para conhecer? Cara, a Insaniteers, o nome diz, né? São, traduzindo em tradução livre, seria Lágrimas da Insanidade, né? Ou Lágrimas Insana. É um trocadilho, é uma aglutinação de palavras, melhor dizendo, né? Eu juntei duas palavras em uma. Insano de insanidade, né? E tears. A ideia era falar sobre esse tema: insanidade, loucura, desespero, depressão, solidão, sabe, essas psicoses que a humanidade vive, né? Muitas delas causadas por traumas religiosos, né? Enfim. Só que o que acontece? Eu não sei por que diacho, eu li um artigo numa revista que falava sobre bruxas. Porra, assim, mulheres que foram queimadas na fogueira, que foram perseguidas, não por serem bruxas, porque isso nem existe na prática, né? A questão de ser bruxa era uma denominação pejorativa para qualquer tipo de pessoa, homem ou mulher, mas geralmente as mulheres eram os alvos mais fáceis, né, dos psicopatas religiosos, a pessoas que praticavam medicina alternativa, ou que não se adequavam ao cristianismo, ou que tinham outras opções religiosas, ou que eram guias espirituais. Isso meio que prejudicava o poder da Igreja Católica, prejudicava os interesses da Igreja Católica, né? Enfim, e essas pessoas acabavam sendo perseguidas. Então eu parei e pensei, por que não falar dessas mulheres? Por que não contar a história delas aqui? Por que não trazer, né, em forma de letra de música, o relato do que elas viveram, do que elas passaram? E aí eu comecei a trabalhar letras que falavam sobre essas figuras históricas, né? Por exemplo, Maggie Wall, que é uma bruxa escocesa, a Marie Laveau, né, que viveu nos Estados Unidos, né? Catherine Lavoison, que viveu na França. Então eu trago as histórias dessas personagens, né, nas nossas músicas. Mas aí também depois eu comecei a abrir mais o leque, né, de opções líricas. Comecei a falar sobre cemitérios, comecei a falar sobre tragédias, né, comecei a falar sobre algumas situações envolvendo massacres, como, por exemplo, o que aconteceu no Canadá, em que a Igreja Católica, junto com o Estado canadense, retiravam crianças do convívio, crianças indígenas do convívio dos seus pais, a pretexto de socializá-las, colocavam em colégios internos, e lá elas eram submetidas a maus tratos, abusos físicos, mentais, sexuais. Então comecei a também trazer essas histórias para as letras do Insaniteers, né? Então hoje eu tenho um leque lírico bem mais vasto, mas a gente começou falando sobre a história dessas mulheres que eram tidas, classificadas, colocadas como bruxas, né, pelos religiosos de plantão da época. E é isso. Um pouquinho de cerveja barata. Uma tragédia que é muito famosa, que aconteceu lá na União Soviética, em 1950 e pouco, né, que vários esquiadores morreram na montanha e nos outros dias eles foram encontrados todos despedaçados, ninguém sabe como é que eles morreram. Isso foi uma criatura sobrenatural que apareceu para destruí-los, para devorá-los e tal. Eu conto essa história. Conto a história também de um programa estatal do Canadá que tinha associação com a Igreja Católica de retirar crianças indígenas do convívio familiar para socializá-las, né? Fazê-las entrar na sociedade canadense por meio da educação. Essas crianças eram internadas, né, em escolas e internatos, e lá eram submetidas a todo quanto era tipo de abuso físico, psicológico, mental. E aí eu fiz uma letra chamada The Orphanage, né, quer dizer, o orfanato. Embora as crianças não fossem um orfanato, era um internato, mas funcionava como um orfanato, eram crianças órfãos de pais vivos, os pais estavam lá fora. Só que o Estado canadense, associado à igreja, não considerava que aqueles pais, por serem indígenas, tinham capacidade de educar aquelas crianças para a sociedade canadense moderna. E essas escolas funcionaram durante muitos anos e, enfim, promoveram tudo como foi tipo de abuso. Então hoje o leque de letras do Insaniteers é bem vasto. História das mulheres tidas como bruxas, tragédias, algumas coisas
sei lá, da psicose, da maluquice humana, mas o tema mesmo central, que era para ser insanidade, loucura, hospício, manicômio, acabou não rolando, né? Não acabei não fazendo. Mas, tempos depois, o baixista que toca com a gente hoje, ele trouxe uma música que não se encaixava no Silent Hill, não dava, mas eu pensei, pô, cara, vamos criar um projeto a partir daqui. E aí eu fiz uma banda chamada Antigo Manicômio, que falava só sobre isso aí, sabe? Hospício, loucura, sabe? Demência, essa maluquice aí. Inclusive tem uma letra que fala sobre o primeiro manicômio aqui do Piauí, né? Não, o segundo manicômio aqui do Piauí, que era o famoso... Exatamente. O Areolino de Abreu é o primeiro. O Areolino de Abreu, ele é o primeiro. Ele era a antiga... como é que eles chamavam antigamente, rapaz? Eles davam um nome para essas casas manicomiais, né? Era tipo asilo. Era o asilo dos alienados. Aí ele passou a se chamar Areolino de Abreu em homenagem, acho que, ao governador do estado. O primeiro diretor do Areolino de Abreu, acho que foi o primeiro, foi um camarada chamado... Pô, esqueci o nome. Eu fiz uma letra sobre o cara e esqueci o nome do cara, bicho. Enfim. Ele criou o Meduna. Lembra do Meduna? Me lembro, lá no... Puta que pariu, onde que fica ali na Zona Norte. Ai, esqueci. Onde é o Shopping Rio Puti. É ali? É ao lado. Ainda hoje tem um pedaço preservado lá. Acho que a capela que tinha lá. Ali é o Areolino de Abreu. Ali é o Meduna. O Areolino de Abreu é Zona Norte. Porque a última vez que eu fui pra Teresina, eu visitei esse lugar. Mas na minha cabeça, da minha infância, era ali perto do... Não é Balão da Coca, eu tô esquecendo. Não é por ali. Escuta, o Areolino de Abreu é Zona Norte. Esse aí que tá certo. O Meduna que é onde hoje é o Rio Puti Shopping. Lembrei o nome do cara. O Clidenor Freitas. Ele foi o primeiro psiquiatra formado da história do Piauí. Ele veio para Teresina, voltou para Teresina e assumiu a direção do Areolino de Abreu. A primeira coisa que ele fez foi mandar tirar todos os ferros, algemas e correntes que ficavam nos internos. Porque diz que a psiquiatria moderna não tratava mais as pessoas como animais presos. Ele trouxe para o Piauí o que havia de mais moderno na época no tratamento psiquiátrico. Que, pasmem, não se assustem. Estamos falando de 1950 e pouco. O tratamento mais moderno que existia era a eletroterapia e a convulsoterapia. Era dar medicamento para o cara ficar se tremendo, então dar choque no cara. Ah, eu tô ligada. Tem um nome de popular para isso. Eletrochoque, né? Isso. Eletrochoque, eletroterapia, eletrochoque. Isso era moderno para a época. Aí o Dr. Clidenor Freitas resolveu criar o seu próprio hospício. Aí ele comprou um terreno do lado de lá do Rio Puti, onde hoje é o Rio Puti Shopping. Ainda hoje tem uns pedaços, uns resquícios, a capela e tudo. E aí ele criou o primeiro... Aí ele criou o primeiro hospício particular da história do Teresina, né, que é o Meduna. E você já se perguntou por que o nome Meduna? Não, nunca. Porque o cara que era uma das influências do Clidenor Freitas, se não me engano, é um dos criadores do eletrochoque, né? Era um médico, é búlgaro ou é húngaro, eu não vou lembrar agora a nacionalidade dele, chamado Josef Ladislav von Meduna. Meduna era o sobrenome do cara. O nome do hospital era para ser Von Meduna, só que a galera começou a chamar só de Meduna. Então, Meduna é o sobrenome do cara. Se você observar, ele tinha lá na entrada, assim que ele fundou, uma estátua de Dom Quixote de la Mancha, um cavaleiro medieval que ficou doido lutando contra o moinho. Maluquice, olha que doido, né? O filho, eu vi uma entrevista em que o filho do Clidenor Freitas disse que todos os ferros lá, os metais que foram tirados, não sei se é verdade a história, foram tirados, as algemas, os grilhões, as correntes, foram derretidas e transformadas em um busto, uma estátua do conselheiro Saraiva, que está na Praça Saraiva até hoje, né? Uhum. Eu não sei se é verdade.
Por isso que nessa letra que eu fiz, eu menciono, né? As estátuas de ferro gritam. Pô, que estátuas são essas? A primeira estátua seria essa, feita com os restos das correntes e dos grilhões, né? Dos algemas. E a outra seria aquela que estava na entrada do hospital do Meduna, né? Duas estátuas, uma do Conselheiro Saraiva e a outra do Dom Quixote de La Mancha. Desculpa, um pouco de cultura inútil só. A cerveja já tá pegando. Eu tô adorando, né? Inclusive, queria mandar um abraço aí pro Braga Tepi. Nem sei se ele vai assistir esse programa. Braga é artista. Ele faz aí, a galera que não conhece, eu acho que o melhor do Piauí é o Piauí. Porque, tipo, a nossa gama pronto. Eu acho que esse doido que tá... Esse cara, que é o meu baixista do Insanity Tears, que trouxe a música que não serviu, né? E que eu acabei fazendo esse projeto com ele. Eu acho que ele tá tocando numa banda com o Braga, cara, agora. Eu acho, né? O Braga é do rock também. Tô tocando com ele agora. Sim. Nossa. Mas aí, Prossiga. Enfim. Posso fazer uma observação? Claro, por favor. Posso? Eu tenho que divulgar, eu tava ouvindo, acho que parou agora, até botar pra tocar de novo. Mas eu tava ouvindo aqui, ó, o novo CD do Eminent Shadow, cara. Fudido pra caralho, meu irmão. Não deixe de conferir. Eminent Shadow, banda fudida de Brasília. E estou aqui usando a camisa da Blasphemic Art, que é do meu amigo Maurício, lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ele infelizmente fechou, mas ele não funciona mais, né? Mas ele chegou a me mandar essa camisa aqui, muito bonita, que eu uso até hoje. Prossiga. Isso aí. Oferecimentos Carlinhos. Botar um som pra tocar de novo. E dando continuidade à entrevista, então, já que a gente já tá falando de várias coisas legais, mas a gente tem que prosseguir, né? O fato... a gente vai falar agora um pouquinho sobre a organização de show, né? Eu acho que a principal casa ainda continua sendo o Bueiro do Rock. Me corrija, por favor. Sim. E aí, levando em consideração que o Brasil, quando se trata de show, a gente já tem as pontes aéreas ali, Rio, Brasil... Rio, São Paulo, às vezes Minas, às vezes Porto Alegre. Mas a maioria do Brasil, que é um país imenso, tá de fora aí desse lance de show, né? Então é a gente que se vire pra dar um jeito, assim, não é uma crítica, mas sim é uma crítica, assim, porque, tipo, enfim. E levando em consideração que Teresina faz parte dessa grande parcela que não está inclusa nas tours aí das bandas, né? Isso é um motivador para você começar a fazer, ter já começado com os eventos, ou é só porque tu quer mesmo, assim, tipo, eu gosto de banda tal, eu queria ver e vou trazer isso. Como que funciona essa dinâmica de show e o porquê organizar? Conta aí pra gente. Basicamente isso aí que você falou, cara. Eu queria ver as bandas que eu gosto. A gente aqui, eu não faço nada sozinho praticamente, né? É um outro show que eu fiz sozinho, mas quase sempre eu tô acompanhado com alguém, tô fazendo em coletividade, né? Nem gosto quando diz, rapaz, vai ter em Teresina o show do Carlinhos, cara. Tá falando, cara, o show não é meu, velho. O show é da turma que tá organizando. E parece que a coisa é destinada pra mim, entendeu? Meu nome aparece, mas na verdade tem sempre uma galera comigo, cara. Quase sempre. Foram poucos shows que eu organizei sozinho mesmo, foram poucos, né? Até por conta dos gastos, né? Da logística. Eu preciso organizar sempre com alguém, né? 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 cabeças pensam melhor que 2 e por aí vai, né? E assim, quando a gente começou, o primeiro show que eu organizei foi chamado Sábado Negro. Isso foi em 2003, se não me engano. E a gente não tinha show de metal extremo aqui em Teresina. A gente acho que 99 para 2000, foi 2001, cara, foi um período terrível aqui em Teresina. Não tinha show de metal extremo. As bandas de metal, tipo, de death, de doom, de trash, que iam tocar, tinha que tocar em evento meio mistureba, sacou? Não, nada contra quem queira tocar, se misturar. Mas assim, porra, um evento só de death, black, do metal, não tinha aqui em Teresina. Não tinha. E aí a gente fez um.
todo tosco, todo precário, cheio de falhas, sabe? Palco improvisado, tudo improvisado, a gente não sabia de porcaria nenhuma de organização de evento, mas fizemos um show com 6 bandas, cara. Tocou 4 bandas, estavam estreando no dia, que era o Marcha Fúnebre, a banda que eu tinha, horrorosa, a pior banda que eu tive na vida, muito ruim. Aí outra banda minha, que era o Ânimos Potidente, que depois virou o Groove, muito tempo depois virou o Groove. O Pecatório, que foi a primeira banda de black metal de Teresina, a minha primeira banda de black metal mesmo, a incorporar toda aquela coisa do som, das letras, da maquiagem, o corpo se vem, da indumentária, com eles. E o Empty Grace, cara, que existe até hoje, né? Foi o primeiro show realmente do Empty Grace, foi lá, entendeu? E aí tinha 2 bandas mais veteranas, que era o Morbidia, que era a banda de Doom Metal, a minha melhor banda de Doom Metal que já teve aqui em Teresina, é o Morbidia. A melhor banda de Doom Metal que já teve aqui é o Morbidia. E uma outra banda que eu gostava muito que era o Zorates, cara. Então foram essas 6 bandas. Zorates. Nossa, eu era vizinha do Aislan. Aislan, exatamente, guitarrista e tudo. Pois é. E, cara, porra, foi massa, velho. Foi bem organizado? Não foi. Faltaram várias coisas, faltou muita coisa. Mas, porra, era o primeiro quem tava fazendo. E aí ele fez outro, mais outro. E quando ele percebeu, ele estava trazendo miastenia, por exemplo. Tá entendendo? Eu trouxe a Mazarac, São Paulo, por exemplo. Trouxe o In Nomine Belialis. É pela primeira vez que você falou que veio o ano passado, já veio esse ano, né? Já tinha vindo em 2014 no show que eu fiz, um Sábado Negro. Então o que motivou, basicamente, foi eu quero ver banda de Death, Black, do Metal, Trash, de Abacuato, e não tem, cara. Sabe? Tinha umas bandas de pop pelo meio, banda de fuleiragem pelo meio, e aí as bandas de metal que queriam tocar tinham que se submeter a esses espaços, tá? Que é show mistureba, e eu não curti aquilo, velho. Não curti aquilo, tá entendendo? Então, assim, a partir de 2003, que eu comecei a organizar show, aí eu não parei mais, entendeu? Mas o que me motivou não foi a questão de, porra, Teresina não recebe as grandes bandas, Teresina não é rota de show, não. O que me motivou foi ver as bandas que eu queria ver. Então a gente trouxe pra cá bandas que nos agradavam. Vai ter público, não vai ter público? Cara, o público teresinense, ultimamente ele sempre foi bem ruim, né? Ultimamente tá bem fraco, tá muito fraco, né? Mas o público quase sempre ia, cara, no show. Interessava como você processo, tinha uma galera que sempre ia. Então assim, o problema não era o que se ia ter público, se não ia ter público, era eu vou trazer o que eu gosto, vamos trazer o que a gente quer, o que a gente gostaria de ver aqui. E ponto final. Coisa que a gente fazia é o que eu faço até hoje, tá entendendo? Já me ofereceram um turnê de banda grande assim, né? De banda de mais renome, dentro do cenário metal, tudo. Eu falei, não, cara, não dá pra mim, não curto a banda, não gosto da sonoridade dos caras, seria falsidade da minha parte fazer um turnê. Pô, tu não vai apoiar? Pô, não vou, cara, vou pro show, vou comprar um ingresso, de repente, tal, dou uma força lá, mas eu não vou organizar o show, cara, porque não é uma banda que eu gosto. Não vou organizar o show, não vou me sentir bem, entendeu? Agora, assim, a questão do norte, nordeste, às vezes fica meio fora dessa rota, né? Primeiro que São Paulo, Rio, Minas, né, tem populações muito maiores. Eles lotam um show muito mais fácil. E assim, é interessante o pessoal de lá não vender as datas pro Nordeste e pro Norte. Por que eu vou vender a data para ti se eu posso fazer só aqui e te obrigo a tu ir para lá, pagar o ingresso lá? Então tem essa lógica comercial também, isso aí a gente não pode negar, entendeu? Mas assim, cara, se Teresina fosse rota de show internacional, o underground tava mais fodido ainda. Não, com sabia? certeza, mas assim, quando eu digo assim, rota de show, tem Fortaleza, pô. Sim. Mas Fortaleza é uma cidade bem maior que a Teresina. Teresina tem suas peculiaridades. É isso que eu tô falando, sabe assim, tipo, não tem Recife. Uhum. A galera, tipo, isso não é um problema. Quando tem Setembro Negro, por exemplo, nem sei se eu posso estar mencionando uma coisa dessa, o Brasil inteiro se move pra ir, cara. Claro que vai. E é um evento massa, já fui uma vez, né? Foi em 2019 eu fui, né? Infelizmente não pude outras vezes. O pessoal subestima a coragem do entendeu? Tipo assim, nós é doido, a gente vai pra qualquer buraco por causa de rock. Fala isso, não é verdade? Sim. Então, pois é, mas talvez isso aí faça com que, não tô falando do Setembro Negro, né, que é um evento, um festival que o cara criou pra ser lá na cidade dele mesmo, porque, porra,
Tá tudo certo. Eu faço eventos aqui também. A questão é quando a banda vem em turnê e as datas não chegam para Norte e Nordeste, grande parte. Acho que essa é a tua pergunta, né? As datas não chegam. Eu vi uma menina uma vez gravar um vídeo em que ela menciona, não esqueci o nome da guria, cara, mas foi legal o vídeo dela. Porque ela falou isso aí que na visão dela, é mais interessante um produtor de São Paulo, Rio, Minas, Porto Alegre e tal, dessas cidades maiores, dessas metrópoles, fazer um show só lá, do que vender 3, 4 datas para outras cidades, a galera vai para os shows mais perto das suas cidades e não vai para aquele show, entendeu? Então ele vai perder público, então ele prefere, essa é a visão dela, que a galera viaje para lá, não para pagar ingresso lá. Mas assim, então, a questão de shows internacionais, ela é uma faca de dois legumes, né? Como diz o caboclo, né? Porque ela coloca a cidade em visibilidade, mas ela tira questão de público do underground, cara. Galera, pô, eu tenho dinheiro aqui, vou ter que escolher. Vai ter 2 shows foda internacional aí e vai ter uns 3, 4 shows local. Pra qual que eu vou? Quando o cara tá com a grana curta, dificilmente ele vai para esses shows underground. Ele vai juntar o dinheiro e vai canalizar para ver aquela banda histórica. Tipo, vem pra Teresina um Cannibal Corpse da vida. Porra, é lógico, e aí vai na mesma semana de um show pequeno underground. Pô, a galera vai pra qual? Vai pro Canibal, irmão. Vai pro Canibal. De repente até o organizador do show underground vai pro Canibal e deixa o dele de mão. Sacou? Então assim, virar a rota de shows internacionais, se a cidade tiver uma população muito grande, ok, né? Tiver um público grande, ok. Agora, quando o público é mais restrito, né? E não frequenta tanto, tem até uma certa preguiça de ir pra show, que nem o nosso aqui, aí é caixão, meu irmão. E morre de vez. Mas, assim, a pergunta é mais a questão da sua motivação. Mas se eu puder colocar o meu pessoal, tem muitas bandas nacionais que tem mais visibilidade, vamos dizer assim, no meio underground, que enche casa, certamente. Sim. Entendeu? Ser rota de show não é estritamente para só bandas internacionais, mas bandas que estão no auge também, tipo assim, naquele momento ali, mas que fica retido só no sul-sudeste, às vezes no centro-oeste, mas assim, para se ver um pouquinho mais complicado, né? Mas aí tem várias outras questões também que eu acho que nem cabe a gente levantar aqui. Eu acho que só quem produz show como você poderia explicar melhor para mim, mas eu não me sinto confortável em falar o que pode ou não pode ser. Eu acho que só quem trabalha com organização mesmo que saberia explicar melhor. Mas a nossa pergunta já foi respondida, que a gente precisa dar continuidade à entrevista, né? E aí, já mudando um pouquinho assim sobre essa questão de show, cena, eu quero fazer uma pergunta em relação ao cara que eu falo no sentido os dois, tá? Tipo assim, porque eu lembro que quando a gente tava ali na escola e tal, e aí, sei lá, chegava um cara e cortava o cabelo e nós ficava assim, puta, traiu o movimento, e viveu pro sistema. Mas a gente sabe que a realidade é outra, que não tem como ficar pra sempre naquilo só de viver 100% underground. 100%. E aí a minha pergunta pra ti é que, sabendo essa realidade, que tem esse caminho, que tem o cara que ele vai largar a cena, não tem jeito, e aí ele vai como corporativo, vai virar concurseiro, essas coisas todas aí, mas e para o Carlinhos? Como que é essa relação de conciliar a cena underground, o amor pela música extrema, com família, trabalho, vida social? Como que é pra ti, né? Conta aí um pouquinho pra gente. Cara, eu sou um privilegiado. Eu consigo conciliar isso aí sossegado, porque eu tenho muito tempo livre. Meu trabalho não me exige muito, eu trabalho 2 dias na semana. Acredita? Eu só trabalho quinta e sexta. O resto do tempo eu tô todo livre. Aí tenho tempo pra família, tenho tempo pros amigos, enfim. Eu não tenho esse problema aí de tempo. Tempo, pra mim, é o que eu mais tenho. Tempo para escrever fanzine, para compor letra de música, para ensaiar, para organizar eventos. Então, assim, eu não posso nem ser parâmetro, cara, porque a maioria absoluta da galera não tem esse tempo livre que eu tenho, sacou? Então, eu não gosto de ficar cobrando dos outros por certas coisas baseadas por mim.
né? Tipo, o cara, pô, velho, não deu pra ir pro show. Aí eu pego e falo, pô, cara, vai, pô, cara fuleiragem, o cara não foi pro show porque ele não quis, mano. O cara que quer dar jeito. Não, pô, nem sempre é assim. Sabe? Não é assim que funciona. Não é o cara que quer dar jeito. Às vezes não tem jeito de tu ir mesmo, cara. Tá entendendo? Às vezes tu tá até com tempo livre, mas tu tá tão cansado do trabalho, bicho, que tu vai, porra, cara, não, hoje não dá, cara, ó. Já aconteceu de show meu e tudo, e depois gente que geralmente anda em show meu, chega, pô, cara, não deu pra ir nesse, cara, eu cheguei mortão lá em casa, passei o dia trampando e tal. Tranquilo, meu irmão. Eu não fico chateado com isso. Mas sabe o que me deixa chateado? É o cara que não vai pra show nenhum, aí quando me encontra na rua, porra, quando é que tem um show massa? Eu falei, pô, velho, eu fiz 8 nos últimos 2, 3, 4 anos, você não apareceu em nenhum, irmão. Então, assim, eu consigo conciliar por conta que o meu trabalho não me toma muito tempo, cara. Eu trabalho aqui no interior do Maranhão, e aí sou professor de história, e a minha carga horária está toda aglutinada em 2 dias, né? Então eu trabalho na quinta-feira, manhã, tarde e noite, e na sexta-feira, manhã e tarde. Então eu cumpro toda a minha carga horária, e sexta-feira à noite já estou livre. Estou livre, aí sábado, domingo, segunda, terça e quarta. Então eu consigo conciliar porque eu tenho muito tempo livre. Mas assim, esse fato, tipo, tá, você falou, sou privilegiado e tal, consigo conciliar muito bem. Mas eu acho que tem um pouquinho a ver de escolha de vida também, tipo, escolher. Então, sim. Né? Tipo, Eu escolhi. Eu gosto, eu quero. Tipo, ser fiel a si mesmo, saber o que a pessoa quer, né? Esse lance que tu falou, assim, a gente vai envelhecendo e vai mudando um pouco a mentalidade, né? Falou, pô, o cara é um cara de comentários irônicos, era muito ácido. Isso tem um lado ruim, cara. Isso tem um lado ruim. Gera inimizades, às vezes desnecessárias, entendeu? Pô, teve gente que chegou pra mim, e eu vou falar o cara aqui, que é o Marcos Steffen, tem uma banda chamada Simples Restos Mortais, uma banda muito boa, é um projeto solo, na verdade, Simples Restos Mortais. Ele chegou pra mim, acho que no ano passado, pô, cara, quero conversar contigo. Tu tem alguma coisa contra mim, velho? Eu falei, não. Pois é, velho, eu também não tenho nada contra você, bicho. E aí, porra, a gente não se fala nem nada e tal. Eu encontrei um comentário que eu tinha feito, que foi ofensivo mesmo, um comentário ofensivo. Ele tinha uma banda de cover muito ruim. Aí eu falei, um belo dia numa mesa, assim, cara, tem banda ruim, tem banda podre, tem banda horrorosa e tem essa banda aqui, cara. E ele tava na mesa, bicho. Pô, esses caras criaram uma nova categoria de ruindade. Eles são. Cara, assim, ele não dá nem pra chamar ele de ruim. Pra ser ruim tem que melhorar e tal. Essas coisas que hoje eu não. Acho que não tenho mais necessidade de falar, mas ele ficou meio chateado e tal. E ele veio. Mas assim, eu falei, cara, eu não tenho nada contra a sua pessoa, não, velho. Nada contra a sua pessoa. Você não gostava da banda. Mostra que eu me expressei mal, poderia ter simplesmente dizer assim, cara, velho, não curti a banda e pronto, né? Mas eu fiz esse comentário todo ácido, todo grosseiro, tudo tal, enfim. Aí ele veio falar comigo e tudo, e hoje se dá bem pra caramba, de conversa, troca ideia. Então, assim, é também um processo de você mudar alguns pensamentos, alguns comportamentos, especialmente os comportamentos, você vai ficando velho, vai ficando adulto, né? Começa a observar. Nem tudo vale a pena, cara. Por exemplo, hoje eu não respondo mais nenhuma crítica feita a mim na internet. Já fui de responder, criar treta, caçar conversa, você sabe disso, né? E brigar, xingar, discutir e tal. Hoje eu não tô mais nem aí, pode falar o que quiser. Porque não atacar a minha honestidade, a minha integridade. Pois é, a tua banda é uma merda, não gostei, legal, mano. São 8 milhões de pessoas no mundo, a maioria não gosta da minha banda. Você é mais um que não gosta. Tá tudo certo, porra. Tá tudo certo, entendeu? Não, se o cara não gostar da minha banda, não tem problema. Tem amigo meu que não gosta da minha banda. Não tem problema, porra. Não tem problema. Agora, porra, se eu também não gostar da sua, não fico com raiva. É questão de gosto pessoal, preferência pessoal. Podemos ser amigos e o seu trabalho artístico não me agradar. Posso ter seu amigo e o meu trabalho artístico não te agradar. E tá tudo certo, tá? Ninguém vai brigar por essas questões, entendeu? Eu dei risada porque, né, esse é o Carlos Alberto, esse é o Carlinhos.
Mas eu fico muito feliz. Eu mudei. Hoje eu tô glacial. Eu mudei, hoje eu tô glacial. Não, mas assim, na realidade eu fico muito feliz sobre essa questão evolutiva, porque eu acho que o ser humano ele precisa olhar para si, né? Eu vi um comentário em algum lugar que eu não lembro, que a pessoa falava assim: o ser humano ele constrói foguetes para ir até Marte, para viajar em todos os lugares na maior velocidade, mas a viagem para dentro foge a todo custo. Porque dói olhar para dentro, dói falar que, tipo, porra, eu sou escrota, assim, não tô falando de você, sabe? Eu vou discordar. Eu acho que o ruim não é você olhar para si mesmo. Sabe o que é pesado? É você reconhecer que tá errado. Quando você olha para e vê aquilo que você acertou, pô, é foda, né, irmão? E aí, ó, eu disse que ia acontecer e aconteceu. Eu disse que ia ser isso assim. Aí quando você comete o erro, aí não é questão de você olhar para si mesmo, chamado autoconhecimento. O problema é quando você está errado. Esse é o problema. Você vai começar a procurar mil justificativas para justificar o teu erro e coisa e tal. É tipo, tu chega num lugar, por exemplo, hoje nessa entrevista, né? Eu cheguei atrasado, digamos, Aí tu, pô, o Carlinhos tá atrasadão. Aí eu, não, cara, porque aconteceu o seguinte, passou um camelo aqui perto e eu me admirei de um animal tão exótico aqui por perto e não sei o que mais. Não, mano, eu não tô questionando tuas razões. Eu só estou te dando uma informação. Tu está atrasado. As razões do teu atraso, a gente vai ver depois. Tu já está se justificando antes. Eu só disse que você está atrasado. Você está atrasado mesmo. Entendeu? Então, assim, quando a gente está errado, o problema é quando a gente está errado, cara. E eu já tive que reconhecer várias vezes que eu tô errado. E é horrível, cara. É horrível. É terrível. Porra, vacilei com fulano. Vacilei com cicrano. E eu tenho que pedir desculpas para ele. Essa é a outra parte horrível. Porque reconhecer que é errado é algo íntimo. É algo particular. É só seu. Você reconheceu que está errado. Vem a segunda parte. Externar, falar, admitir publicamente que cometeu esse erro. Porra, aí é difícil. E a terceira parte, que é a pior de todas, já que você reconheceu, externou isso, você tem que pedir desculpas. Entendeu? Eu acho que o grande problema psicológico da gente é isso aí, velho. Mas várias vezes eu já pedi desculpas, tá? Não parece, mas eu já pedi desculpas. A pessoa que não aceita, mas eu já pedi. Não, mas aí se ela aceita ou não, já não é mais problema seu, né? Ela tem direito. A pessoa tem direito de não aceitar outra coisa, viu? Presta atenção, tem mais um passo aí. O fato de você reconhecer, explicitar, pedir desculpas, não obriga a outra pessoa a aceitar a desculpa, não, tá bom? Se ela não quiser, já não é problema seu. A sua parte você fez. Agora, se o outro vai aceitar ou não suas desculpas, ela é o problema dela, entendeu? Tipo assim, é direito dela ou não te perdoar ou não. E vice-versa, sabe? Mas assim, isso são questões que é convivência, né? Tipo, é difícil pra caralho conviver com o ser humano, é foda. Mas e aí, me conta aí como é que tá atualmente a cena de Teresina. Tem alguma banda que tu queria recomendar aí pra gente dar uma olhada? Assim, de qualquer tempo, qualquer período, porque entenda que, tirando o Bode Preto, que eu acredito que já é bem conhecido, que eu tô trajado aqui, tem muita coisa na cena teresinense que tá nos submundos do underground. Você gostaria de estar recomendando? Ou não, também, cara, tudo bem, não tem problema. Eu vou voltar a ser o Carlinhos Black Metal de antigamente. Vou recomendar porra nenhuma, foda com todo mundo. Não, pô, brincadeira. Cara, falou do show aí do Nome de Beliares. Que o Arcanos tocou, né? Que o Heretic Winds tocou. O Heretic Winds voltou, né? Com força total. É uma banda que eu indico, né? Procurem, banda de black metal muito boa. Tem até deixa eu procurar aqui, pronto. A gente gravou um material há pouco
foi esse ano, foi esse ano. Que é esse aqui, ó. Que é o split da minha banda Sunny Tears, né? Com o Era Twins. É um ensaio, né? São 3 músicas de cada. O Arcanos ad Noctum gravou o CD, já foi lançado. Tá pra chegar na casa de Genaro, que é o vocalista, que é meu vizinho aqui pertinho. Vou pegar. Esse dia eu devo pegar. Tem uma outra banda nova aí, dos moleques daqui de Teresina, né? Que é o vocalista de Parnaíba, né? Que é o Doença. O baixista do Insane Tears é guitarra nessa banda. Doença, muito boa banda, aquele black metal que lembra, sei lá, o Armageda, o Darkthrone, talvez alguma coisa de Gorgoró. Pô, bom pra caralho a banda dos caras. Eles tocaram agora com a gente, junto com o velho Podridão, né? Falando em velho, né? Pô, tem que mandar abraço pro brother do velho aí, o Thiago Caronte e o Thiago Splater, que são uns caras foda, banda do caralho. Deram um show aqui fudido pra caralho, velho. E sim, cara, porra, aqui em Teresina, o Hellpoison, cara, a banda do Ramon, cara, o Hellpoison é muito foda, velho. O Devil, que é a banda do Adriano, assim, que é os caras que tocam comigo no Cadaverais, né? O Adriano, o Ramon e o André, eles tocam no Devil. O Devil provavelmente volte esse ano, tomara que volte, que eu acho uma banda muito foda. Porra, bicho, o Eternal Violence, Thrash Metal, que tá parado, mas, porra, é uma banda que eu gosto pra caralho. Cara, tem muita coisa. Eu não vou lembrar tudo, né? Vou lembrar tudo. Eu posso aqui divulgar algumas coisas que eu recebi. Pode ser? Fica à vontade, a gente já tá no finzinho. Tem tempo aí pra... Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Cadê essas porra? Não sei onde eu botei, cara. Eu não vou achar. Ah, aqui, peraí. Rapidão, vou divulgar aqui. Materiais que eu recebi do meu amigo Leandro Fernandes, da Eclipses Lunares. É Lunares Eclipse ou é Eclipses Lunares? Eu nunca lembro, cara. Mas ele também tem um outro selo que é o Extreme, né? Eu tenho até a camisa do Chateau dele, não tô lembrando não. Underground Voice, né? É Underground Voice, ó. Ele mandou pra mim o Churrill, que é uma banda meio trash death, assim, tem uma gravação meio moderna, mas não é aquelas bandas de pula-pula, banda alterna, sabe? Eu gostei pra porra, tem uma menina no vocal, puta pra desgraça a guria, velho, é doido. Underground Voice, tá vendo aqui, ó, a logomarcazinha dele, ó, tá aqui, vocês estão pra ver, ó. E, tipo assim, as músicas, eu achei legal pra caralho, velho, sabe? Especialmente essa música bem aqui, ó. Tropecei no Cadáver de Deus. Essa porra, achei foda esse. É massa. E a música é tudo emendada uma na outra, cara. Tudo pra caralho, bicho. Aí, porra, o Bleak Transcendence. Cara, Doomsão muito fodido, cara. E o Leandro também me mandou. O Crash Rotten Flash, Black Metal do caralho também, que ele mandou pra mim aqui. Dimension Doom, cara, pra quem gosta daquele Doomzão mais tradicional, irmão, não perde isso aqui, velho. Dimension Doom, curtida essa banda. Aí tem, deixa eu ver aqui, o Deforme, que é uma banda antigona. Pela capa já dá pra ver que parece na Palm Death, né? E é naquela linha assim, grind, crunk, punk, hardcore. Antigão isso aqui, cara, só que foi lançada agora, né? A banda é muito antiga, mas o material está disponível agora. Aí, o que mais que eu tenho aqui? Cara, o Exen Saba, essa banda do Rio de Janeiro. É meio estranho o som dele, é meio experimental, saca? Tem elementos de heavy, de thrash, de black. Cara, é muito massa. Eles mal comparando, assim, ou bem comparando, parece com o Medicine Death da Paraíba, quando lançou aquele disco As a Lustful Figure, um negócio assim, cara, que é um disco que mescla death, black, umas cores de gótico, experimentalismo e tudo. Porra, indicado pra caralho. E por último, eu vou deixar aqui pra vocês outro que o material que o Leandro mandou, que é o Dirty Grave. Da Melissa, Ângela. Um abraço pra Melissa, querida. Tem a Mari na capa e tal. Porra, que é Black Sabbath, velho. É Black Sabbath. Eu achei massa nesses discos aqui, ele tenta uns vocais meio King Diamond, cara, sabe? Lembrando um Full Fate e tal, ficou legal pra caralho isso aqui. Por último, eu vou procurar aqui um negócio. Ah, sim, não posso faltar. Esse aqui foi mandado pelo próprio cara da banda, né?
que é o... Olha, pelo cara da banda não, foi mandado pelo Yoderman Zartan, né? Lá do Maranhão, que tá no Maranhão agora, da Nights Produções. Mas é a banda do meu amigo Gonçalo, que é o Opus Nostri. Nossa, fudido. O show deles. Eles eram bem na linha eletrônica, né? Só que agora estão mais pra o Emperor antigo e tal, tá fudido pra caralho. Então é isso, que eu tinha. E é isso, meu amigo. Eu queria muito agradecer a sua presença. Gonçalinho, tomador de glacial. Vai lá. É isso, galera. Bom, a gente vai encerrando então mais uma edição aí da Vozes do Underground, o nosso terceiro episódio com o Carlota. Nem sei se ele gosta desse apelido, mas é isso. Isso é só para os íntimos. Mas é porque é os íntimos do Brasil todinho, né? Exatamente. Carlinhos, muito obrigada pela tua presença, pela história compartilhada com a gente aqui da Dark Rádio. Eu queria te agradecer demais pelo tempo cedido. E no mais é isso. Se você tiver alguma mensagem que gostaria de deixar para nós, aqui tanto da rádio quanto os ouvintes, né, que vão estar ouvindo esse programa, fica à vontade. Valeu pelo convite. Eu sei que não é muito fácil me ouvir, porque eu falo muito. Daí você tira a paciência que meus alunos têm, né? Porque eles têm que me ouvir direto, né? Mas é isso aí, cara. Valeu pelo convite e compareçam nos shows, adquiram material underground, comprem zines, sempre que as condições econômicas permitirem, né? Comprem zines, comprem CDs, comprem vinis, compareçam nos shows, porque sem a presença do público não vai existir cena nenhuma. Ninguém faz banda para tocar só para si mesmo, ninguém faz zine para ele mesmo ler. Então tem que ter o público, tem que ter a contrapartida do público para as engrenagens se movimentarem. Então valeu, até a próxima. Brinde aí, tchau, tchau. Até mais.